Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar, como abençoando a todos os que estão logados no espaço da internet da FEAC, da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Belo Horizonte. Enfim, que o nosso encontro possa ser um instante bendito, onde a fraternidade, o carinho, o cristianismo na sua pureza possa efetivamente nos brindar essa noite com a presença de Jesus, pois estamos suplicando pela presença dele. Estamos com saudades de Jesus. Para nós, realmente é um motivo de muita alegria voltar para refletirmos em torno dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. Lembrando que nós temos trabalhado já hoje, completando o 35º encontro, não é? E onde já trabalhamos alguns assuntos importantes, como refletir sobre Deus, o nosso Criador, Jesus, o nosso Mestre. Já trabalhamos assuntos, passagens do Evangelho, onde tentamos, junto com vocês, desenvolver a metodologia do estudo interpretativo, do miudinho, não é? Já trabalhamos, nas últimas semanas, falamos dos sonhos, com a participação do nosso querido Juarez, não é mesmo? Depois de abordar durante 3 semanas, doutrinariamente, o assunto, trouxemos durante 2 semanas aspectos do Evangelho, do cristianismo, na época de Paulo de Tarso. Enfim, já trabalhamos assuntos muito importantes, como o perispírito, porque os princípios básicos da doutrina espírita, nós temos procurado dinamizá-los a partir do momento em que um assunto vai puxando o outro. Nós não estamos trabalhando com uma metodologia fechada, não estamos com um programa, vamos dizer assim, definido e inflexível. Estamos aqui dentro de um projeto em que nós, trocando experiência, nós vamos, inclusive, aprendendo, mas também nos intercambiando com os espíritos que tutelam o movimento espírita, aqueles que estão trabalhando de uma forma tão intensa na divulgação, nesse espaço da internet, através de toda essa instrumentação que pode ser utilizada de uma forma a esclarecer os corações e consolar as almas sedentas nesse instante em que passamos por tantos testemunhos nessa transição planetária. Então, o nosso tema hoje vai versar em torno da Lei de Liberdade, capítulo 10º do Livro dos Espíritos, em sua 3ª parte. Então, nós vamos trabalhar, a partir de hoje, abordando a questão da liberdade natural. Vamos trabalhar com Kardec a questão da escravidão, a liberdade de pensar, liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a fatalidade, o conhecimento do futuro. Enfim, vamos tentar de uma forma resumida, mas tentando ser objetivos e, claro, trabalhar essas questões que são de extrema importância dentro desses nossos princípios doutrinários que vão norteando, inclusive, o nosso comportamento para a busca da vivência do Evangelho. Então, eu convido, inclusive, os nossos companheiros André, os demais que possam nos ajudar com a participação em torno do Livro dos Espíritos nessa noite. Nós vamos trazer inicialmente as 2 primeiras questões que está no tópico Liberdade Natural. Questão 825 e 826. Kardec formula assim aos espíritos: haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta dos espíritos: não,
porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Questão 826. Em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Resposta: nas do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. E se vocês me permitem, eu vou ler a 827 também. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? Resposta: de modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Então aqui nós vamos encontrar nessas três primeiras questões a abertura da revelação para nos auxiliar nesse processo didático que Allan Kardec vem trazer para todos nós. A definir que a liberdade é uma lei natural, como é a lei do progresso, como é a lei de destruição, como esse estudo apoteótico que consta na terceira parte do Livro dos Espíritos. E no plano da liberdade, Deus nos concede a oportunidade de caminhar no processo da evolução em nível de pensamento contínuo, portanto, como homens ou como espíritos propriamente dito, a oportunidade de caminhar para descobrir o que é o belo, o que é o divino, o concerto da perfeição. Por isso, Jesus define para nós no seu Evangelho: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para caminharmos na aquisição do conhecimento, em busca do aprimoramento íntimo, Deus nos dá então a oportunidade de escolher. Aqui agora nos recordamos de Santo Agostinho, quanto no século IV define que o livre-arbítrio é o dom por excelência. O livre-arbítrio é a própria manifestação da misericórdia de Deus em nossos caminhos. Portanto, nós estamos num processo em que a nossa alma anseia por alçar voos, em busca do desconhecido. E para isso, nós temos então a oportunidade de nos libertar a cada passo das peias que nos aprisionam no mecanismo da nossa própria inferioridade. Mas dentro do mecanismo desta lei sacrossanta que liberta o ser, Allan Kardec inicia este capítulo questionando a espiritualidade, se há posição no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade. Então os espíritos iniciam esse mandato pedagógico, definindo que liberdade plena, absoluta, não existe. Por quê? Porque em qualquer parte do universo, de alguma forma, nós estaremos intercambiando com alguém. Estando ele na Terra, reencarnado como nós estamos, ou aqueles que se encontram em outras dimensões espirituais e que por estarem em outras frequências, em outras faixas de vida, nós nos intercambiamos com eles de uma forma
que vai ser respaldada pelo mecanismo da afinidade e da sintonia. Portanto, aonde existe uma alma pensante, um espírito que caminha através da própria alimentação mental, dotado de razão, pensamento contínuo, nós estaremos entrando, vibrando dentro de um mecanismo de uma outra lei, que Allan Kardec vai trazer para nós em outro momento do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Ou seja, por nós sermos gregários, nosso espírito tem necessidade de convivência. E nesse intercâmbio, então, surge o mecanismo da lei divina, que são as projeções do intercâmbio que precisam ser aprimorados em nível da moral, no mecanismo da fraternidade. Obviamente que antes de falar em fraternidade, precisamos de refletir com Kardec sobre a importância do trabalho, a desenvoltura da solidariedade e o desafio da tolerância. Porque trabalho, solidariedade e tolerância é que vão ser os pilares, não é? Para que nós possamos nos arremeter nos planos da fraternidade excelsa. Então, trabalhar dentro do mecanismo evolutivo é crescer intimamente. E se estamos mergulhados no processo do intercâmbio, da socialização, precisamos do outro, para que o outro nos aponte os nossos limites, para que o outro nos incentive nos nossos desafios. Por isso, nós não podemos, antes de mergulharmos nos planos da liberdade, deixarmos de lado o mecanismo chamado disciplina, responsabilidade, cuidado. Porque se nós não observarmos que caminhamos ao lado de um coração, aí nós vamos fazer o que vier na nossa mente. Aí não haverá a manifestação da consciência, que quando nós nos exaltamos, quando nós nos exasperamos, quando nós nos iludimos, esta voz bendita que chega do alto nos aponta a necessidade de rever, de reler, de reposicionar. Então, voltando à liberdade absoluta, nós podemos talvez imaginá-la nos planos do amor soberano de Deus, porque os seres superiores são livres, porque já adquiriram a responsabilidade e o trato de cuidar do semelhante, de verificar que nós não podemos fazer aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse para nós mesmos. Então, muito interessante, porque na questão 826, Kardec, de uma forma didática, para nos ajudar como leigos, pergunta assim: em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Aí os espíritos vão responder de uma forma cuidadosa e carinhosa que naquela condição de eremita no deserto, desde que o eremita esteja só. Mas aí a resposta vem sendo desenvolvida afirmando que se existem dois eremitas e eles estão juntos, há nesse mecanismo direitos, não é, e deveres que precisam efetivamente serem refletidos. Então não há, no caso, uma liberdade plena. Então nós vamos verificando aqui a beleza do mecanismo do Evangelho. Por isso é que doutrina espírita não pode estar dissociada das suas projeções religiosas, porque senão ela será apenas mais uma doutrina filosófica.
A doutrina espírita se agiganta quando ela se apresenta na filosofia, comprovada na ciência da vida e nos projetando para o cume das responsabilidades, tendo em Jesus o modelo, o guia, o referencial de liberdade que todos nós ansiamos. Portanto, liberdade com amor, liberdade que se expressa em nível de caridade, de respeito, diferentemente do que nós, homens, buscamos aqui no mecanismo da transitoriedade da vida, porque queremos muitas vezes nos esbaldar, queremos muitas vezes pular o muro, destruir obstáculos, campear na ilusão, para depois, em seguida, beber o cálice do amargor, do preço caríssimo, por estarmos não em busca da liberdade, mas sim dos mecanismos da libertinagem. Então o Evangelho chega para nós, como o André cita no chat, trazendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, dentro desse mecanismo, André, sem querer interpretar o seu pensamento, mas agradecendo por você ter citado o versículo, nós podemos dizer que nós podemos tudo quando estamos sendo alimentados pelo amor crístico, né? Pela base imprescindível do Evangelho, porque o Evangelho é o código de ética, o Evangelho é a expressão soberana da vivência, dos postulados que a revelação nos traz. Doutrina espírita é a terceira revelação, porque ela relembra o Evangelho, ela dinamiza o Evangelho, mas nós precisamos também vincular a doutrina espírita à primeira revelação mosaica, que traz os 10 mandamentos que estão sendo aqui estudados por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Os 10 mandamentos, que é a manifestação da lei que precisa de ser depreendida, analisada pelo prisma do nosso entendimento. Portanto, Moisés, conforme nos ensina Allan Kardec, traz a lei de justiça, a compreensão, o entendimento, o raciocínio, a intelectualidade. Mas Moisés aponta para nós que se nós temos 7 impeditivos, não é? Do não mateis, do não furteis e etc., esta mesma lei que vai nos ajudando em nível de justiça apresenta já uma laçada que nos coloca diante do amor do Cristo, em 3 mandamentos de ordem positiva: amar a Deus, honrar o Pai e guardar o sábado. São pontos para que a gente possa refletir com muito carinho. Então, meus amigos, nós gostaríamos ainda de nos curvar diante das questões 827, aliás, 828 e 820A, quando Kardec questiona assim. Não, aliás, me perdoem, nós temos que trabalhar 827. Kardec diz assim: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? Aqui a gente observa a didática. Na primeira questão, ele questiona sobre liberdade absoluta. Vem a resposta que não existe a liberdade absoluta. Aí ele coloca uma condição, não é? Aliás, existe uma condição que possa definir, vamos dizer assim, uma saída para se ter liberdade absoluta, e os espíritos colocam que não é? E nessa 827, Kardec insiste, e esse é o papel do espírita, insistir no questionamento. Embora existem espíritos que insistem em polemizar,
Existem espíritas que insistem em criar dificuldades. Não, aqui a proposta de Kardec é para que nós possamos insistir no projeto de compreender a doutrina espírita e nós, como espíritas, insistirmos nos projetos de compreender o que o outro está falando, qual é a manifestação daquele coração que está conosco. E muitas vezes nós, ao invés de procurar entender a mensagem, nós personalizamos as atitudes e saímos com pau e pedra na mão porque o companheiro falou algo que nos desagrada, ou porque foi lançado um livro que tem pontos extremamente mirabolantes. Não, nós precisamos, ou então mesmo ideias de projetos que nascem dentro da casa espírita que a gente nem para ouvir, né? Porque a gente, muitas vezes, o nosso comportamento se arregimenta dentro dos planos do preconceito, da ortodoxia. Somos ainda aqueles que ministrávamos os dogmas do passado e em doutrina espírita nós repetimos as mesmas atitudes. Por isso que hierarquizamos tanto. Por isso é que nós departamentalizamos tanto. Por isso é que a gente divide tanto. Por isso é que a gente mina muitas vezes as possibilidades do outro de crescer, para que poucos, continuem tendo aquela condição de determinar, de definir, de fechar. E na realidade o projeto do Evangelho é o projeto que efetivamente define para nós a necessidade de respeitar o direito alheio. Obviamente, sem ser conivente com a balbúrdia, sem ser omisso com os achincalhes que surgem, né? Sem ser indiferente com aquelas aberrações que chegam para desviar o espiritismo dos seus objetivos, não é mesmo? Mas, no que reporta aos ideais, às discussões doutrinárias, aos estudos, nós temos que respeitar o direito de cada um pensar, de cada um agir, porque cada um é senhor de si mesmo, não é mesmo? Então nós precisamos de refletir com Jesus sobre a necessidade de nos irmanarmos, de adocicar as nossas ações, de sermos mais tolerantes, companheiros, não necessariamente confidentes, porque nem sempre nós convivemos com corações afins, mas sermos embaixadores do bem, como a Isis está relembrando aí no chat, é uma tarefa de extremo valor, de muita importância. Nós costumamos, quando falamos de Chico Xavier, por exemplo, reverenciá-lo como um grande embaixador dos espíritos superiores aqui na Terra. Porque o Chico representava a mensagem dos céus com galhardia, com lisura, com nobreza, respeitando, mesmo perseguido, incompreendido. Ele, Chico Xavier, foi um grande embaixador da paz, embora muitos até o julgavam como aquele que era, na realidade, até conivente com alguns problemas. Porque, na realidade, eu até me recordo agora, o nosso querido Arnaldo Rocha, o amigo que nós perdemos na terra, mas ganhamos um benfeitor nos céus, que desencarnou na penúltima segunda-feira, aqui em Belo Horizonte. Arnaldo convivendo com Chico, certa feita, um companheiro aqui das Minas Gerais começou a campear muito no mundo da ilusão. Aí o Arnaldo chegou para o Chico e falou assim: mas Chico, como é que você tolera esse tipo de coisa? Por que você não chama esse moço na verdade e fala para ele que ele está nos devaneios que não vão levar a lugar nenhum? Aí o nosso querido Chico diz para ele assim:
Ah, Naldinho querido, Emmanuel tem nos ensinado que para a ilusão só existe duas condições. Não é? Para a ilusão só existe a dor, não é mesmo? Só a dor ou a própria desilusão. Então não adianta a gente querer mostrar o que o outro não dá conta de ver ou não quer ver, não é mesmo? Então nós precisamos de entender isso para que a gente possa, inclusive, caminhar com mais tranquilidade do lado do marido, junto da esposa. Se nós estamos buscando a nossa liberdade, precisamos de cuidar para que a nossa liberdade não fira a maneira de ver do filho, a conduta da sogra, não é? Os comentários do sogro, a performance de toda a família. Nós todos estamos num mecanismo extremamente importante de aprendizado e por isso precisamos de sermos um pouco mais cuidadosos. Então, na questão 628, Kardec continua o raciocínio dizendo assim: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Aí vem os espíritos respondendo: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não representam calculadamente uma comédia, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre essa abordagem da espiritualidade, porque ela tem um leque transcendente. Mas nós gostaríamos de nos prender aqui quando os espíritos definem que quem age com despotismo, eles possuem compreensão da lei natural. O que significa isso? Se a gente for analisar com carinho, com paciência, todos aqueles que tripudiam porque conhecem alguma coisa e não têm uma alma sequer que, conhecendo a lei e procurando pisar na lei, não sofra com a própria lei. Aqui vale para nós lembrar Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos. No capítulo 5, no versículo 12 e 13, o nosso companheiro Paulo diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Basicamente, nós poderíamos aqui dizer que o pecado entrou no mundo pela queda de Adão. Não é mesmo? Na realidade, Adão representa para nós a mente em via de despertamento. Quando nossa mente desperta, automaticamente nós vamos
então nos deparando com o mecanismo da lei. Que lei? A lei, que é a verdade, que vai efetivamente abrindo possibilidades para novas ações. Vamos pensar. Abrindo possibilidade para novas ações. No momento em que nós vamos agir, há de ser manifesto os planos do sentimento. Reflitamos. Adão, a concepção, a análise. Eva, o sentimento, as expressões das emoções. Então, quando Paulo vai se referir a Adão, pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, ele está dizendo para nós que quando então nos deparamos com a verdade vai, como lei, nos levar à morte. A morte, a queda da personalidade que começa a entrar em conflito com a essência espiritual que é divina. O nosso espírito, o eu profundo, ele é puro. É o Espírito Santo. Nossa personalidade é que vai trabalhando as concepções. A nossa personalidade é que vai viver as experiências. Por isso que quando não se sabe, o que se faz é lei. Nós vamos escrevendo a lei. E quando a gente vai descobrindo uma lei nova, aquela lei que foi importante lá atrás, ela passa a ter uma conotação de extremos desafios que podem imputar em nós até o remorso. Então, quando o nosso ser aprende, compreende o significado da mensagem que está nos visitando, e a gente observa que é o bem, percebendo o bem, recalcitrar contra o bem vai nos levar à queda. Porque antes o que fazia não era queda. Agora, fazer nesse instante, pós a descoberta, significa pecado. É o que o Paulo está se referindo. Significa a consciência sendo lesada. Por isso, nós estamos aqui estudando doutrina espírita, nessa sala bendita, promovendo em nós mesmo um grande desafio. A cada vibração que aqui está circulando entre nossos corações amigos, porque todos que estamos aqui estamos em vias de aprender, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Nós todos aqui estamos dando as mãos e pedindo a Jesus que esteja conosco. E Ele está no meio de nós, como fala a oração católica. E Jesus está conosco para favorecer o carinho, a amizade, pelos exemplos dele. Mas banqueteando, recebendo o pão do atendimento espiritual que Jesus nos oferece, ao mesmo tempo na mesa nós vamos encontrando o livro, o conceito, a análise da vida. Então, com isso, eu estou aqui tentando resolver as minhas dúvidas, tentando ajustar os meus desequilíbrios. Não foi assim que o André fez a prece, pedindo a Jesus que nos ajude,
pedindo a Jesus que nos proteja, que nos envolva. E Ele o faz, porque não somos nós que escolhemos Jesus. Ele é que nos escolheu. O que nós estamos escolhendo é segui-lo. É diferente. Nós estamos tentando caminhar seguindo os passos que Ele nos deixou registrado na história da humanidade, no Evangelho. Amigos, os passos de Jesus estão gravados no nosso inconsciente. Ou como Jung podia dizer, no inconsciente coletivo. A vida de Jesus, ela está guardada dentro do nosso coração. Por isso é que hoje, nós que estamos sofridos, doídos, por tantos desafios, por tantas quedas, nós estamos pedindo ajuda para Ele, mas no fundo, a gente quer melhorar a nossa vida. E a qualificação dos nossos sentimentos, da nossa alimentação mental, das nossas vibrações, da nossa atuação no concerto da vida, não está nas mãos de Jesus. Por favor, me entendam, porque o assunto é desafiador. A vitória está nas mãos de cada um de nós, porque o caminho será percorrido pelo nosso coração, pelos nossos pés, que deverão sangrar, pelas nossas mãos, que deverão suar e calejar, as nossas faces se tornarem rugosas, de tanto sol que há de queimar, de tanto frio que há de enrugar os processos para que os climas, as estações, as noites, os dias, os intercâmbios, as reuniões, a família, o entretenimento, tudo isso se tornem para nós experiências marcantes e que realmente venham a respaldar a verdadeira libertação. Jesus diz para nós no capítulo 8 de João, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui mesmo na sala nós fizemos uma reflexão uma noite sobre a verdade. O Juarez estava presente e eu estou vendo aí no chat, meu querido Juarez, um grande abraço para você, querido. Nós estamos precisando de voltar às nossas conversas doutrinárias, evangélicas. Que Deus te abençoe. Nós conversamos sobre a verdade. A verdade é de cada um, porque ela é a expressão soberana de Deus em nós, definindo para nós pontos que vão nos felicitando, que vão adocicando, que vão suavizando, luarizando, abençoando o nosso procedimento de vida. Isso é que é um pouquinho da liberdade. E tem muita gente falando assim, mas o Carlos Alberto, eu estou em cadeias. Aí eu digo assim, mas minha amiga, Paulo de Tarso falava que ele pregava o Evangelho em cadeias. Ele pregava o Evangelho, por mais que os soldados abrissem as celas, ou o anjo o visitasse, ele dizia, mas eu quero permanecer aqui, porque é aqui que eu vou dar o meu testemunho de amor a Jesus, amor ao Evangelho. É aqui, porque quando presos para pregar o Evangelho,
a nossa alma se agiganta. Porque quando livres das algemas dos testemunhos, nós costumamos esquecer, por conta de tantas tertúlias ou de tantas viagens, de tantos entretenimentos, quando as coisas ficam fáceis, nós costumamos, ao invés de continuar a jornada para se libertar, na realidade a gente acaba voltando no circuito, aquele circuito fechado, a nos vincular por sintonia àquelas alimálias do passado, que são as expressões do egoísmo, da prepotência, da arrogância, da vaidade. Queridos amigos espíritas, queridos irmãos do ideal codificado por Allan Kardec, o precursor dos novos tempos, essa voz que clama no deserto, dizendo para que nós endireitemos as veredas, nós precisamos de nos envolver novamente com a simplicidade do cristianismo. Nós precisamos novamente relembrar os tempos de Jesus e deixar de lado os holofotes, os números. Quantos espíritas estão presos em números? Se a reunião na casa espírita não estiver cheia, não estiver lotada, a vaidade não favorece que o indivíduo faça um bom trabalho. Quantos companheiros que são convidados para fazer exposições nas casas espíritas, nas regiões mais distantes, e costumam dizer para os dirigentes assim: mas quantos vão me assistir? E muitos deles, quando vão nos convidar, costumam nos perguntar: você se preocupa com o número de pessoas? Aí eu costumo dizer assim: meu irmão, vamos pensar como Emmanuel. Jesus veio ao mundo, escolheu uma manjedoura, escolheu um casal que pudesse representar um povo simples, e ele viveu junto com pessoas destituídas de posses. Ele aprendeu um ofício, ele cuidou do lado espiritual, ele mostrou para as pessoas que elas precisavam de frequentar o templo, as tradições judaicas, mas depois ele iniciou seu mandato num lago, numa região bucólica, junto de pessoas abandonadas, e ali naquele lugarejo ele deixou o evangelho semeado, dando vida, cuidando de leprosos, de pessoas de má vida, atendendo os espíritos, atendendo aos homens que estavam obsedados. Ele foi qualificando os seus passos para que qualificado ficasse a sua história, embora não precisasse, porque ele já ocupa um status, uma condição que, como diz Emmanuel, a história dele se perde na poeira dos sóis. Mas ele mostrou que é possível, com qualidade, transformar o mundo. E ele transformou o mundo perto de poucas pessoas. E nós espíritas queremos trazer o mundo inteiro para se tornar espírita. Meu Deus! Será que quando nós montamos as escolásticas no movimento espírita, a gente não está muito mais preocupado com proselitismo catequético, quando a gente viaja, será que a gente está indo para levar o evangelho, ou nós estamos indo para fazer adeptos, como os jesuítas fizeram no mundo afora? São pontos que nós precisamos de refletir. Conhecereis a verdade vos libertará. É como vem nos mostrar a questão 828, ou seja, operar com inteligência, para entender os princípios que devem nortear os caminhos, aplicando a si mesmo, numa vida simples, porém sincera. Assim, respondem os espíritos, que é caminhar adiantando a obra de Deus, dentro de nós mesmos.
não querendo apresentar-se como aquela condição que nós não somos, mas apresentar como nós efetivamente temos vontade de ser. Eu não preciso de usar máscara. Quem usa máscara está criando cadeias, não é? E nós temos máscara para o centro espírita, nós temos máscara para a sociedade, para o trabalho, e muitas vezes nós vamos sofrendo porque estamos aprisionados às festas, né? As festas mascaradas dos tempos das cortes, quando viemos da nobreza, né? Mascarando efetivamente para agir de uma forma em que a nossa consciência não venha a ser acionada. Que bobagem, que perda de tempo. Nós estamos aqui em busca do nosso soerguimento para vencer a escravidão que nós mesmos implementamos no cenário das nossas vidas. Nós temos que observar nesse momento sobre a importância de valorizar esse instante, para vivê-lo como se não houvesse o amanhã, vivendo hoje em busca de um futuro em que a nossa alma vai se tornar realmente filha de Deus, para coabitarmos com o próprio amor do Senhor, que pulsa, que vibra, que sustenta o cosmos. Mas para isso, para alçar um voo ao inimaginável, nós precisamos de caminhar com simplicidade, no terra a terra, cumprindo a missão, a responsabilidade que Deus nos concedeu aqui agora, como filhos, como pais, como cônjuges, como membros de uma sociedade, como companheiros que trocamos amizade e experiências no movimento espírita, trabalhando ao lado de companheiros que militam no materialismo, que estão divulgando outras religiões, companheiros que caminham na vida indiferentes, julgando que a vida é uma eterna viagem de brincadeira. Mas devemos respeitar a todos, porque assim nós vamos treinando para respeitar a nós mesmos, porque nós precisamos também de compreender os nossos limites, nós precisamos de ter claro as nossas parcas possibilidades, mas que são autênticas. O potencial é para ser dinamizado. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então o que você faz, meu irmão? Confie, mas procure aprimorar. Se você acredita na doutrina espírita, se você realmente é espírita, porque o espírita é aquele que diz assim: eu sou espírita, e ponto. Embora alguns julguem que para ser espírita ele tem que fazer reforma íntima, ele tem que virar santo, ele não pode isso, ele não pode aquilo, não pode aquilo outro. É como se nós estivéssemos entrando dentro de um seminário e que a partir de agora a gente coloca uma vestimenta que vai, pelo menos, nos aproximar dos cardeais, ou dos pastores, ou dos líderes, ou dos sacerdotes. Não. Ser espírita é dizer: eu sou espírita. E, obviamente, compreender que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as más inclinações, pela sua transformação moral. E transformação moral é um processo de todo dia, de cada instante, de toda convivência, de todos os sonhos, de todas as realidades, de toda a poesia, de toda a musicalidade, de todo o ensino, de qualquer aprendizado.
Este é o desafio que Jesus concede a todos nós. E para vencermos juntos, precisamos então de dar as mãos, não apenas caminhar juntos, sendo solidários e tolerantes, porque muitos religiosos ainda são intolerantes, inclusive no nosso meio espírita. Intolerante até com a incompetência do outro, intolerante com a forma de ver do outro. Não, nós precisamos de sermos irmãos. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus é aquele que concede a liberdade, mas para vibrar nos planos da eternidade, não tenhamos dúvida com Kardec, precisamos mais um pouquinho de responsabilidade. E por isso, meus queridos irmãos, eu peço permissão para a coordenação da sala, para que na próxima semana nós possamos dar continuidade ao estudo dentro desse grande projeto que é a Lei de Liberdade, capítulo 10º do Livro dos Espíritos, para que na próxima semana possamos abordar o tópico que é a sequência, a escravidão. E com isso, obviamente, nós voltaremos a alguns pontos que foram trabalhados aqui hoje, outros que nós não tivemos condições ou possibilidades e competência de trabalhar, mas também aquela dinâmica que, como nós falamos no início, a espiritualidade vai abrindo a revelação de uma forma gradativa, consistente, eficiente, porque vamos interromper a atividade após a leitura do livro Antologia da Espiritualidade, na sua lição 14, de Maria Dolores, através das mãos mães, das mãos luz, das mãos benfeitoras de Francisco Cândido Xavier, com a lição, com a poesia intitulada Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são. Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão, que o medo em si alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra, que a riqueza do ouro não remove, tristeza e solidão na alma ferida, que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e, entretanto, insegura, elevando o conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós.
rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume, sem alarde, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. Se a tua luz brilhar dentro de mim, tudo estará justo e certo. E tu, Senhor, bem perto, ao certo do meu coração. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos liberte para o voo eterno, a excelsa felicidade. Muita paz a todos. Que assim seja.